Olá, tudo bem? Eu sou a Francisca. Eu sou a Manu. E eu sou o Brandon. E eu sou o Antônio e você está no IACast. Hoje vamos falar dos tipos de dados, constantes e variáveis no Swift. E já começamos! Conceito de variável e constante. Variável é um espaço na memória do computador que armazena um valor que pode ser alterado durante a execução de um programa. É um espaço mutável, ou seja, seu valor pode ser modificado ao longo do tempo. Constante, por outro lado, é um valor que não pode ser alterado durante a execução do programa. É um espaço imutável, ou seja, seu valor é fixo e não pode ser modificado após sua definição. As constantes são utilizadas para armazenar valores que não devem ser alterados ao longo do programa. Se você está começando a aprender a programar em Swift, é recomendado que você comece por aqui mesmo, viu? Mesmo que o SwiftUI facilite o desenvolvimento de aplicativos, é importante aprender Swift para entender o SwiftUI e desenvolver aplicativos totalmente funcionais. Se você já sabe programar em Swift, pode pular esse áudio, mas é importante saber sobre alguns recursos antes de entrar no SwiftUI. Antes do iOS 8, a linguagem de programação usada para desenvolver aplicativos iOS era o Objective-C. Com o lançamento do iOS 8, a Apple introduziu o Swift como uma alternativa ao Objective-C. O Swift é uma linguagem de programação mais nova e projetada para tornar a programação mais fácil, rápida e menos propensa a erros. Teremos uma introdução à programação Swift para que você possa começar a programar com confiança. Para um guia mais completo sobre o Swift, é recomendado ler o livro The Swift Programming Language da Apple. Vamos aprender o básico da linguagem de programação Swift. Para isso, vamos utilizar um ambiente de programação chamado Playground Swift. É a melhor maneira de aprender a programar em Swift. Antes de começar, você precisa criar um novo playground e usar para praticar o código que vamos ensinar neste e nos próximos áudios. Os tipos de dados no Swift são como as diferentes formas de armazenar informações em um programa de computador. Os computadores funcionam em binário, 0 e 1, mas as pessoas pensam em números e palavras. As linguagens de programação, como o Swift, ajudam a traduzir a forma como pensamos em algo que o computador entenda. Os tipos de dados no Swift permitem que os programadores armazenem informações em um formato que possam usar facilmente. Por exemplo, se quisermos armazenar um número, podemos usar o tipo de dados int e atribuir um valor a ele, como 10. Isso é transformado em binário pelo computador e armazenado na memória. Existem muitos tipos de dados diferentes no Swift, cada um com sua própria finalidade e sintaxe. Pelo tipo int usar o tamanho inteiro apropriado para a plataforma em que o código está sendo executado, a Apple sugere usar o tipo de dados em vez de outros tipos específicos. Todos os tipos de dados inteiros têm limites que podem ser acessados. Por exemplo, partindo do princípio que você saiba o que é uma variável ou uma constante, você sabe, né? Vamos lá, criamos uma variável chamada idade do tipo int, que significa inteiro, e atribuímos o valor 25 a ela. Com o comando print podemos usar um texto entre aspas duplas e usar uma interpolação. Mas espere aí, o que é interpolação? Interpolação de string é uma forma de concatenar variáveis e strings em uma única string de forma mais legível e fácil de escrever. Nesse nosso caso, por exemplo, ela é indicada pelo símbolo de contrabarra invertida seguido do nome da variável entre parênteses. O resultado final é a exibição da mensagem minha idade é seguida do valor atual da variável idade. Tipos de dados de ponto flutuante. Floating point. Repita. Floating point. Os tipos de dados de ponto flutuante em Swift são usados para guardar valores com casas decimais. Por exemplo, 4.353,12223 seria guardado em um tipo de dados de ponto flutuante.
Existem dois tipos de dados de ponto flutuante em Swift, float e double. Qual usar depende do tamanho do valor e da precisão necessária. O tipo double guarda números de até 64 bits com precisão de 15 casas decimais ou mais. O tipo float guarda números de até 32 bits com precisão de até 6 casas decimais, dependendo do dispositivo usado. O tipo float 16 guarda valores de 16 bits, mas tem menos precisão que os outros dois tipos. Tipo de dados Bool. O Swift é uma linguagem de programação que tem um tipo de dado que lida com condições verdadeiras ou falsas. Essas condições são representadas por números 1 ou 0. O Swift também tem duas constantes booleanas que são verdadeiro e falso que são usadas para trabalhar com esses tipos de dados. O tipo de dado character é usado para armazenar um único caractere de texto, como uma letra, número ou símbolo. Os caracteres em Swift são armazenados em clusters de grafemas, que são combinações de escalares Unicode que representam um único caractere visível. Para atribuir caracteres a variáveis do tipo character em Swift, você pode simplesmente usar as letras ou símbolos, como F ou Y. Também é possível usar pontos de código Unicode para referenciar caracteres específicos, como no exemplo onde o caractere X é atribuído a uma variável usando o código _U 0058. Tipo de dados string. O tipo de dados string é uma sequência de letras que formam uma palavra ou frase. Além de armazenar essas palavras ou frases, o tipo string também permite que você faça várias coisas com elas, como pesquisar, juntar ou modificar. Em Swift, as strings são representadas internamente como coleções de caracteres. Você pode criar novas strings combinando outras strings, variáveis, constantes, expressões e chamadas de função usando a interpolação de string. Isso significa que você pode colocar várias coisas juntas em uma nova string. Você pode até mesmo criar strings que ocupam várias linhas usando 3 aspas. Existem caracteres especiais que podem ser usados dentro de uma string, como uma nova linha ou uma tabulação. Esses caracteres são identificados colocando uma barra invertida antes deles. Se você quiser usar uma barra invertida real, você precisa escapar a própria barra invertida. Alguns dos caracteres especiais comuns suportados pelo Swift incluem _N para uma nova linha, _T para uma tabulação e 2 barras invertidas para uma barra invertida. Outros exemplos. _R, retorno de carro. _aspas duplas, usadas ao colocar uma aspa dupla em uma declaração de string. _aspas simples, usadas ao colocar uma aspa simples em uma declaração de string. Dentre outras que você pode encontrar em developer.apple.com, Documentation Archive, Markup Essentials. Ficamos por aqui e hoje falamos de um modo mais introdutório sobre Playground, tipos de dados, inteiros booleanos, string, ponto flutuante, caracteres especiais, conceito de variáveis e constantes. Obrigado usuário por ouvir o IACast. IACast.